vencer na área financeira. E o subtítulo é Redimidos da Maldição. Hoje estamos a viver um tempo único em todo o mundo que, por causa deste vírus, faz com que toda a gente tenha que estar em casa, praticamente fechado, só pode ir à farmácia ou ao supermercado comer comida, ou, em alguns casos, pode ir trabalhar. E a questão que se põe é como é que vai ser o dia da manhã. Algumas pessoas, infelizmente, já perderam o emprego porque eram empregados de uma loja, de um café, de um restaurante. Sim, lojas ficaram fechadas. E pronto. Pessoas que trabalhavam no turismo, pessoas que trabalhavam para companhias de aviação. Sim. Portanto, é uma situação muito complicada. Mas a boa notícia é que Deus é bom. A boa notícia é que Deus tem todo o poder para suprir todas as suas necessidades. Ele tem esse poder e Ele tem esse desejo. E para Ele conseguir ajudar você, é necessário que você faça o que Ele manda. E não é dizer a Deus para fazer coisas, porque Deus não obedece a ninguém, não é? Nós é que temos que obedecer a Deus. Então, Deus quer que você aprenda como é que se deve fazer para que Deus ajude você nessa área financeira, que realmente é muito importante ouvir nos dias de hoje. Primeira coisa que temos que entender é porque é que o mundo está assim? O mundo está assim porquê? Porquê que parece que ano após ano a vida é mais difícil? Eu lembro-me que nos tempos da minha avó, as senhoras, quase nenhuma senhora trabalhava, não era preciso. O meu avô era um empresário, ganhava mais suficiente e a maior parte das pessoas, mesmo que não fosse empresário, tinha o dinheiro suficiente. Hoje não há nenhuma senhora que não tenha que trabalhar. E a vida cada vez está mais complicada, mais difícil. Sim. Um lado há mais máquinas, há mais tecnologia, mas quer dizer, a pessoa tem menos tempo. Tem menos tempo, uma pessoa que tenha um bebê tem que pôr o bebê numa creche, sim, logo paga um tanto de dinheiro que só o salário da senhora vai pelo menos ou para a renda da casa ou para o bebê ou assim. Então a vida está cada vez mais difícil. Porquê? Porque quando Deus criou a terra, diz aqui a Bíblia em Gênesis 1, fez tudo perfeito. E criou o ser, o homem, e depois a mulher, à sua imagem e semelhança. De todos os seres que Deus criou, este foi o único que Deus criou à imagem e semelhança de Deus. Deus criou uma família grande. Então colocou o Adão e depois fez a Eva para que eles vivessem na terra e andassem com Deus. Sim. E Deus pôs uma restrição, lembras-te qual é? Sim. Qual é? Eles podiam comer de tudo, menos uma árvore. Uma árvore da maçã? Não tinha nada a ver com maçã. Então? É a árvore do conhecimento... Da ciência e do conhecimento. Sim, é isso, pronto. Então, porquê? Porque Deus disse que se alguém comesse essa árvore, não estaria preparado e iria morrer. E já nessa altura havia Lúcifer, que fez uma rebelião, claro, foi expulso do céu e que veio tentar a criatura nova de Deus e veio com conversinhas. Tu não vais nada morrer, eu também desobedeci a Deus, que mal é que tem, brabim, brababá. E ela, a Eva, caiu na tentação. Sim. E logo a seguir o marido, em vez de dizer, não, nós aqui em casa obedecemos a Deus. Eu e a minha casa servimos a Deus. Ele não fez isso. Não fez. Então, o que é que aconteceu? O Adão e a Eva, literalmente, em termos legais, entregaram a terra que Deus lhes tinha dado, oficialmente, entregou-os ao diabo. Então o diabo entrou na terra. Tanto assim que Jesus disse, quando veio à terra, que o príncipe deste século era o diabo. Ou seja, durante um período que eu saiba, ninguém sabe quanto tempo é, o diabo tem autoridade sobre a terra. Eu penso que sei quando é que termina. É quando Deus decide, só Deus o Pai é que sabe, terminar com este mundo, fazer novos céus, nova terra, e até lá, toda a pessoa que nasce neste planeta, nasce num planeta que está governado, sim,
pelo diabo. Sim. Cheio de maldições, Cheio de problemas, doenças, tudo de mal. Deus disse logo, porque tu fizeste isto, ficas sem árvore, como é que chamava aquela árvore? Sim, esta árvore de ciência. Não, era a árvore da vida. A árvore da vida, A árvore da vida, e vais ficar sujeito às maldições Sim. desta terra. Comerás do pó, sofrerás, etc, etc, etc. Bem, o que acontece? Acontece isso mesmo. Sim, isso é que vivemos hoje. É o que vivemos hoje. À medida que os anos foram passando, Deus ainda tentou, por diversas vezes, salvar as pessoas, fazendo com que elas andassem com Deus e não se afastassem. Mas as pessoas acabam sempre por ser teimosas, orgulhosas, Sim. inventam os seus próprios mecanismos, as suas leis, as suas políticas, a sua religião, pondo Deus de parte. E então encontramos-nos hoje num momento assim. Na verdade, os sinais do fim do mundo cada vez mais se mostram. E, portanto, vai ser um destes dias que Deus o Pai, Jesus não sabe quando, vai acabar com isso tudo, começa novo céu, nova terra, e quem tiver decidido fazer de Jesus o seu Salvador, estará salvo para sempre. Que quando não, vai viver condenado para sempre, porque todos vamos prestar contas ao juiz eterno, julgamento final, e ninguém é o justo, ninguém é perfeito, todos falhamos, mas aquele que tiver Jesus tem um substituto. Muito bem. Então, a terra está debaixo de maldições. O que acontece? Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela fica uma nova criatura. Por fora fica na mesma, mas por dentro, ele é feito, como a Bíblia diz, uma nova criatura, um filho de Deus, uma pessoa diferente por dentro, que passa a ter direito a várias coisas. Primeiro, proteção de Deus. Segundo, bênçãos de Deus. E uma das coisas que acontece é exatamente isso. Ele sai da zona de maldição. Está a ver? E aqui em Deuteronômio 28, lê lá, porque Deuteronômio 28 descreve tanto as maldições como as bênçãos. Do versículo 1 ao 14 tem as bênçãos, e como é que nós podemos ter bênçãos, e do 15 em diante temos as maldições e os porquês da maldição. Vamos começar pelas bênçãos. Pelas bênçãos. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Exatamente. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando a pessoa dá ouvidos a Deus, quer dizer que ouve e faz, então Deus abençoa. Faz com que as bênçãos que Deus deu a Abraão venham ter consigo. Abraão foi simplesmente a pessoa riquíssima, morreu velho e farto de bons dias, e diz que será bendito ao entrar ou ao sair. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo onde tu puseres a mão, etc, etc. Agora, quando a pessoa decide não andar com Deus, ela está sujeita às maldições, que estão aqui descritas. Lê lá então o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Está a ver. Maldito o teu cesto, a tua maçadeira, quer dizer, as tuas finanças. Maldito o fruto do teu ventre. Há muitas pessoas que têm, senhoras que têm problemas de senhoras e de bebés, etc. Enfim, em vez de chuva terá poeira, os inimigos ficarão por cima, e uma data de coisas que acontecem nos dias de hoje. Eu lembro-me quando eu li isto pela primeira vez, fiquei assustado. Poxa, isto é um retrato daquilo que se passa. E agora que já conheço a Bíblia faz bastantes anos, cada vez eu vejo que isto é mais proeminente, é mais forte. Bem, e Deus diz que tudo isto vai acontecer porque a pessoa não quer saber de Deus, anda noutros caminhos, etc, etc. Então, essa que é a verdade. Agora, quando a pessoa decide andar com Deus, ele tem um substituto, que é Jesus, que veio não só para nos dar a vida eterna, mas também para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida.
E por isso, quando ele foi à cruz e foi chicoteado 40 menos uma vez, diz que foi a paga para que pudéssemos ser curados, para cravar a nossa pobreza, etc, etc, etc. E assim, diz em Colossenses 1,12 que Jesus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele deixa de estar sujeito ao governo deste mundo, às leis do diabo, a verdade, às maldições, e passa a estar debaixo de outro governo. Sim, ele muda do reino. Ou muda do governo, muda de reino. Tive um rei e mudou para outro rei Jesus. O que acontece? Este rei Jesus não precisa de terreno. Os judeus é que julgavam que Jesus vinha para conquistar os romanos e para fazer deles os donos disto tudo. Não é nada disso. Jesus implanta o seu reino aqui, o seu governo aqui. Porque esta terra são 2 dias. O que importa é para onde é que nós vamos viver para sempre. E então, que mais é que Jesus disse? Que Jesus veio para destruir as obras do diabo. O diabo é que veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Pobreza, problemas financeiros, doenças, etc. Infelicidade, etc. Agora, há uma passagem bíblica que vem em 2 de Coríntios 8:9, que também é muito importante, que tem agora a ver com a parte financeira. Então diz lá. Sim. Diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor a vós, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Outra vez, já sabeis. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor a vós, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então veja bem, muita gente, porque não sabe melhor, faz certos rituais, sacrifícios, sobe montanhas, sobe escadas, se flagela a si próprio porque está a sofrer por amor a Jesus Cristo. Sofrer por amor a Jesus Cristo é perder tempo, porque Jesus não precisa que você faça nada disso, porque Ele é que sofreu por amor a si. Não é Jesus que estava a precisar de alguma ajuda, nem Jesus estava em aflição, nem doente, nem coisa nenhuma. Então, o que acontece é o seguinte: Ele é que foi à cruz para sofrer por amor a si e a mim. E Ele, com esse sofrimento, comprou o preço que lhe dá aquilo que você precisa. A ver? E por isso é que diz aqui, é muito importante: já sabeis a graça da tal, que sendo rico, Ele se fez pobre, para ser o nosso substituto, está a ver? Para levar a pobreza na cruz e, em troca, nos fazer prosperar, enriquecer, prosperar. Essa é a vontade de Deus. Está a ver? Você só pode pôr fé em cima daquilo que Deus promete. Sim. Eu creio em Deus à minha maneira. Isso é um total disparate. Você não vai dizer como é que Deus tem que fazer. Sim, tantas vezes as pessoas dizem: não, Deus é certeza que Ele é bom, Ele vai fazer isso. Certeza que é. Pronto, a pessoa tem algumas ideias do que Deus vai fazer, mas são as nossas ideias. Há uma música assim: guarda o teu acho no bolso e acho que Deus achou. Anda na sua palavra. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Bem, muito bem. Então, esta é a palavra de Deus. E Deus também disse, através da palavra, em Gálatas 3:13, que as bênçãos de Abraão são nossas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, dos problemas, das chatices, dessas coisas que aparecem de repente, para que em troca pudéssemos ter as bênçãos de Abraão. Não é? Lê lá aí então, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo essa maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Eu tenho aqui um livro, que é este, acerca de finanças, que está disponível no site da nossa editora, chamada Curiacos Editora, se eu não estou a errar, a ver se os... Exato. E você pode encontrar esses livros todos em formato digital. Sim.
e muitos deles até têm várias línguas. Sim, é isso. Em português, em espanhol, em inglês, em russo. Bem, e então, num dos capítulos, eu ensino essas coisas e digo e ensino que Abraão foi um homem que deu ouvidos a Deus, largou até a sua família e Deus o fez muito próspero. E por isso a Bíblia diz que ele era muito rico em prata, em gado, em ouro, em tudo. E ele viveu e morreu, viveu longos anos e morreu velho e farto de bons dias. Hoje há gente que morre cedo e farto de maus dias. E portanto, Deus quer dar a cada um de nós, a si, a mim, o mesmo que deu a Abraão. Mas tem outros exemplos, não é? O exemplo do Isaac viveu num tempo de crise terrível, nada funcionava para ninguém, ele até queria ir emigrar para outro sítio. Mas Deus lhe apareceu e disse, não precisas de emigrar porque eu vou ser contigo. E ele fez uma coisa, semeou naquele mesmo lugar, que antes não dava, e colheu 100 medidas no mesmo ano. No mesmo ano, na mesma terra. Ou seja, imaginemos que ele semeou o equivalente a 1.000 euros. 1.000 euros. Então, como é que ele no mesmo ano colheu 100.000 euros? E todavia há tanta gente que confia no banco e será onde mais, não há quem faça tal multiplicação. Então, esta é a vontade de Deus, este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que é o único Deus, não há mais nenhum Deus. A ver? Temos outros casos, não é? O Salomão, o José do Egito, o David, todos eles prosperaram, porque Deus era com eles. Neste livro, acerca de finanças, eu ensino muitas coisas, como, por exemplo, pensamentos errados que pessoas crentes e tudo têm, pensamentos errados que as pessoas fora da igreja também têm, e os pensamentos de Deus. Depois ensino a lei básica de Deus, não é? Que faz com que você possa, agindo você nesta lei, você possa vencer na área financeira. Qual é a lei básica do reino, do governo de Deus? É o Marcos 4, 26. Então, diz lá. Diz assim, Jesus diz, tudo no reino de Deus é assim como o homem lançasse semente à terra. E dormisse, se levantasse da noite ou de dia, semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Não sabendo ele como. Exatamente. Então, quando nós queremos vencer na área financeira, nós temos que aplicar a lei de semear para colher. Porque, na verdade, o nosso dinheiro é sementes. Por isso Jesus disse, em Lucas 6,38, dai-se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Com a medida com que tu medires, é com essa medida que Deus te vai medir. Mas também tem 2 Coríntios 9, qualquer coisa. Sim, 9,6. 9,6. Sim. Porque você tem que entender que dinheiro não vem por orar. Dinheiro não vem por chorar. Dinheiro não vem por pedir. Oh Deus, dá-me dinheiro. É perder tempo, porque não vem assim. Como é que dinheiro vem? Por semear, ou pode-se também dizer honrar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. A ver? O nosso dinheiro precisa do solo adequado. Sim. Cada semente tem o seu solo. E o solo do dinheiro é a casa de Deus. Não é verdade? E, portanto, quando nós honramos, semeamos dinheiro na casa de Deus, acontece o que Jesus disse, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida. Com a medida com que medires, também vos medirão de novo. Agora, há uma outra passagem, que era o apóstolo Paulo que escrevia, em 2 Coríntios, diz lá. Sim. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, a abundância ceifará. Então, quem é que escolhe o tamanho da bênção? Não é Deus. Que semeia. É a pessoa que semeia. Sim. Cada um semeia com alegria, com fé naquilo que Deus promete. E funciona. Funciona para pessoas normais, para reformados. Podia contar histórias muito bonitas de senhoras muito idosas que passaram mesmo fome e frio, porque a reforma é uma desgraça, mas encontraram esta lei, vieram à igreja contar e hoje vivem de uma forma bastante razoável. Em empresários, então, nem se fala, não é? Esta lei para os empresários é que é
a lei que ele precisa de atuar. Então, hoje mesmo, e nesta hora, é a hora de você praticar a palavra de Deus. Porque se a pessoa ouve e não pratica, está a construir a sua vida na areia. É verdade, não lhe vai acontecer nada. E também estar a pedir, ó Deus, ó apóstolo, ó por mim, para que Deus me resolva este problema, que me tire a dívida. Eu posso orar, mas não vai acontecer nada. É necessário semear. Então, vai aparecer agora aqui uma placa que mostra como é que você pode pôr em prática esta lei, que é, hoje em dia usa-se contas bancárias, PayPal e essas coisas assim, e você, ao semear desta forma, vai ver que Deus é fiel, Deus é bom e vai fazer você prosperar. Põe a tua fé em Jesus e vai ver como Deus te vai ajudar. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta as ondas, querendo te afundar, mas Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. E sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Oh! Põe a tua fé em Jesus e confia.